Pronto, meus queridos, minhas queridas, bem-vindas todos vocês a este nosso encontro. Hoje nós vamos concluir aqui o nosso... Hoje nós vamos concluir aqui o nosso assunto, né, que a gente ia continuar nessa aula hoje, sobre dislexia, disgrafia e descalculia, né? Três problemas que podemos dizer que são três problemas de saúde, mas também três problemas de ordem pedagógica que a escola pode ajudar a resolver, né? Por isso que é muito importante a gente sempre estar nessa busca do conhecimento, nessa busca da formação continuada, porque trabalhar com educação não é fácil. Educação é um produto muito complexo da gente trabalhar, assim como a saúde, e a gente precisa a todo tempo, né, a todo instante, estarmos aí buscando esse conhecimento. Aí eu quero falar com vocês agora, iniciar, falando um pouquinho sobre algumas características na leitura e escrita dos nossos alunos disléxicos. Eu quero voltar uma vez mais a frisar da importância desse tema para a prática pedagógica de vocês, desses temas, né? Dislalia, descalculia, disgrafia, dislexia, porque é algo que a gente tem vivenciado, a gente tem trabalhado, tem visto isso nas escolas, e muitas vezes de forma equivocada, de forma errônea. Às vezes a gente taxa um aluno como disléxico e nem sempre a gente faz as análises diagnósticas, né, pedagógicas, para saber se realmente o aluno é portador de tal problema ou não. E é como nós falamos na nossa aula passada, que muitas vezes é a desinformação que acaba ocasionando isso, acaba ocasionando certas palavras, né, ocasionando certas linguagens, certas nomenclaturas aos nossos alunos que muitas vezes eles não têm. Mas em se tratando de características na leitura e escrita dos léxicos, o que nos chama a atenção no primeiro momento é a confusão que eles fazem entre letras, sílabas ou palavras com diferenças sutis de grafia, né? Como, por exemplo, aqui o AO, CO, EC, FT, HN, IJ, MN, VU e tantos outros. Então, não é tão somente a questão das letras. Existem disléxicos, né? Gilmar até está destacando aí no texto que às vezes a gente encontra até os três problemas, né, em um aluno, pode acontecer isso, mas muitas vezes o disléxico ele nem sempre tem problemas só na confusão das letras. Eles às vezes acabam confundindo sílabas ou até mesmo palavras. É o que a gente chama de níveis de dislexia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas existem disléxicos que eles só fazem confusão entre letras, apenas entre letras. Mas existem aqueles que fazem confusão apenas entre sílabas. E aqueles que fazem confusão apenas em palavras. E aqueles que fazem confusão nos três: letras, sílabas e também palavras. Por isso que é importante o olhar sensível do professor, do docente, para com essas características mais sutis. Existe confusão também entre letras que possuem um ponto de articulação comum e cujos sons são acusticamente próximos, como FV, TD, PB, muito comum, né? Essa fonética. Então, F, V, T, E, muito confuso, PD. Tanto é que muitas vezes, quando a gente vai ditar alguma coisa, né, algum texto, aí o aluno pede para repetir, né? É P ou B? Aí você tem que dizer P de pato, B de bola, porque são letras, né, parecidas foneticamente em termos de sons. Confusão entre letras, sílabas ou palavras com grafia similar, mas com diferente orientação no espaço. PD, é o contrário, né? PB, PQ,
DB, DP, DQ, NU, WM, AE e algumas outras mais. E aí a gente precisa ficar ligado nessas questões, porque pode acontecer também do aluno, né, ter essa dificuldade de pronúncia, que às vezes ele tem um pouquinho a língua pegada no céu da boca, né, tal, tem algumas outras disfunções que a gente precisa estar sempre analisando. Inversões parciais ou totais de sílabas ou palavras. Me, em, sol, los, som, mos, sal, las, pau, plá. Às vezes até a gente que é adulto acaba confundindo isso, né? Quem dirá os meninos que já têm esse problema de dislexia. Substituição de palavras por outras de estrutura mais ou menos similar, ou criação de palavras, contudo, com diferente significado. Soltou, salvou, era, ficava. Então, são coisas que a gente só consegue realmente observar na prática pedagógica mesmo, ali no dia a dia da sala de aula, né? Nem sempre a gente consegue identificar isso em um primeiro momento em que estamos com os alunos. Adições ou omissões de sons, sílabas ou palavras. Famoso por fama, casa por casaco. Então, quando o aluno ele chega exatamente nessa condição aqui, nessa última, aí a gente já precisa ligar o sinal de alerta para não agravar, digamos assim, o problema. Na semana passada, melhor, uma fonoaudióloga perguntou a mim se, quando a gente identifica a dislexia de uma criança, logo na fase inicial, se tem como reverter. A resposta é sim, em alguns casos, não. Por que sim, em alguns casos? Porque depende muito da estrutura familiar desse aluno, da estrutura cognitiva desse aluno, da estrutura emocional que esse aluno tem. Então, tudo isso pode favorecer ou não. Nossa, até nisso a família, ela pode contribuir? Sim, porque quando a família logo identifica, observa, percebe que o filho ou a filha tem uma certa dificuldade de dicção, de expressão, aí já começa a fazer um trabalho paralelo com a escola e descobrindo em tempo hábil, tem como a gente conseguir reverter muita coisa. Mas quando não se tem essa estrutura, a tendência muitas vezes acaba sendo até piorar, com o passar do tempo, com o passar dos anos, ok? Deixa eu liberar a Rita de Cássia entrar aqui. Vamos lá. Repetições de sílabas, palavras ou frases, pular uma linha, retroceder para a linha anterior, perder a linha ao ler. Aí vocês podem até começar a se encontrar aí, né? Nossa, mas eu fazia tanto isso quando eu era criança. Às vezes o aluno começa a escrever certinho, né? De repente está subindo a ladeira do Pelô. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Eu tinha uma dificuldade tremenda quando era criança de escrever uma folha de ofício sem uma régua. Porque eu começava logo a subir a ladeira. Não sei se acontecia isso com vocês. Eu colocava uma régua para escrever. Hoje nem tanto, né? Mais tranquilo. Mas eu tinha dificuldade, por exemplo, às vezes eu me perdia na linha quando eu estava lendo. Aí eu tinha que voltar para o início. Isso também é um indicativo de dislexia. Mas isso pode ser revertido quando a gente descobre, quando a gente diagnostica, quando a gente observa logo no início. Deixa eu desligar isso daqui, porque está me dando uma alergiazinha. Vamos lá. Ainda algumas outras características. Excessiva fixação do olho na linha. Já aconteceu isso com vocês? Já acontecia algumas vezes comigo. Às vezes o aluno está ali olhando para o quadro para ver a palavra e volta para escrever, aí fica com o olhar fixo ali na linha.
é um sinal também de dislexia e pode ser também um sinal de pequena acuidade visual. Soletração defeituosa, reconhece letras de forma isolada, porém sem poder organizar a palavra com um todo, ou então lê a palavra sílaba por sílaba, ou ainda lê o texto palavra por palavra. É também um indicativo de dislexia. Não sei se vocês conhecem pessoas que escrevem corretamente, mas leem errado. Ou leem errado, ou escrevem errado e leem corretamente. Eu conheço pessoas assim. Exemplo, eu conheço uma pessoa que ele escreve a palavra problema, certinho, problema, mas fala problema. Incrível, né? Escreve correto e fala errado. Já conheço pessoas que escrevem errado, problema, e fala certo. Gente, parece até coisa do inimigo das almas, né? Mas acontece. Bem, até adultos, tá? A gente está tratando aqui, evidentemente, que de alunos, né, de crianças, mas isso também pode acontecer com alunos, certo? Com adultos, melhor dizendo. Deixa eu mandar aqui o link para uma criatura que você está conseguindo entrar. Aí, uma outra situação, problemas de compreensão. O aluno muitas vezes não consegue compreender até aquilo que escreveu. Não sei se já aconteceu isso com vocês, de escrever alguma coisa e não entender o que foi que escreveu. Então, é uma característica da leitura e da escrita dos disléxicos. Leitura e escrita em espelho em casos excepcionais. A gente até, inclusive, dá essa dica, faz até alguns exercícios, né, com alunos disléxicos, em frente ao espelho, para ver se ele consegue realmente se concentrar na leitura e na escrita, e ele se vendo como é que ele silaba as palavras, como é que ele pronuncia as palavras, né, como é que ele articula as palavras também. As fonoaudiólogas trabalham muito com esse tipo de atividade. Deixa eu liberar mais uma pessoa, deixa eu liberar outra pessoa, por estar terminando de tomar café agora. Ilegibilidade. É uma escrita que parece que você tem que conversar com Chico Xavier para ver se consegue compreender o que foi que a criatura escreveu. Não é uma coisa legível. Às vezes, um pouco fraca, né? A estrutura da escrita, ou às vezes um pouco forte demais. Mas a ilegibilidade é uma das características também. Aí temos outras características aqui, que aqui já são características mais, assim, pontuais e centrais, tá? Nós temos trocas de letras, omissões, substituições linguísticas, adições, rotações, tudo isso está dentro dos erros de leitura. O centro de tudo isso é o erro da leitura do aluno disléxico. Ele troca as letras, ele omite algumas letras, né, fica faltando, principalmente no meio da palavra, fica faltando uma letra ali ou outra. Aí faz algumas adições, né, acrescenta letra onde não tem, isso pode acontecer, e algumas substituições linguísticas também. Vocês vão estar com esse material aqui, né, porque é muita informação, mas vocês vão estar de posse desse material para vocês estudarem um pouco mais em casa. E aí eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o diagnóstico multidisciplinar. Gente, como tudo na vida, mesmo dentro da educação, eu não posso diagnosticar o meu paciente ou o meu aluno no primeiro momento. É uma discussão que eu tenho muito grande, inclusive, com as psicopedagogas, com as fonoaudiólogas, com as psicólogas, com neuropediatras, que não tem como você diagnosticar um indivíduo no primeiro momento ali, naquele primeiro contato. Precisa realmente fazer uma anamnese muito mais rebuscada, muito mais detalhada, até de fato chegar a um denominador comum. Até porque, como nós já dissemos em momentos anteriores, a dislexia
não é só uma disfunção pedagógica. A dislexia é uma disfunção neurológica, neurocognitiva e neuropedagógica. Dificilmente você vai ouvir alguém falar sobre isso, mas muitas vezes você ouve só as pessoas falarem que a dislexia é um problema de ordem só neuropedagógica, e não é. É neurológica, neurobiológica, neurocognitiva. É um conjunto de coisas que pode chegar a contento. Então, em relação ao diagnóstico, o diagnóstico correto ele é muito importante, tanto para a criança quanto para os pais e, consequentemente, para os professores também. Por quê? Porque vai eliminar uma suspeita de quê? De déficit intelectual, suspeita esta que muitas vezes traumatiza a criança e desvia os pais quanto à busca de soluções adequadas. Quantas e quantas vezes eu ouço vocês dizerem para mim que o grande problema das crianças, dos alunos especiais, é porque muitas vezes os pais não aceitam o diagnóstico. É porque muitas vezes os pais não aceitam o diagnóstico, porque muitas vezes, pessoal, esse diagnóstico é equivocado, não é correto. Principalmente entre os psicopedagogos. Olha o aluno, vê que o aluno é inquieto e agitado, primeira coisa que ele vai dizer é que o aluno tem TDAH. Vai lá para o médico, aí a primeira coisa que o médico vai passar, Espiridona e Ritalina. Que não se resolve problemas de TDAH só utilizando risperidona e Ritalina. Eu vou viajar agora, quinta-feira, para Ribeirão Preto, para um congresso de saúde. Vai começar na sexta-feira, de sexta a segunda. E vamos falar exatamente sobre isso também, né? Sobre o uso de muitas drogas para certos problemas de saúde que, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Eu já peguei, por exemplo, pacientes, crianças, com a prescrição de Ritalina e Risperidona, e a criança é portadora de dislexia. Vai resolver o quê dando Ritalina e Risperidona para essa criança? A criança literalmente dopada. Falso diagnóstico. Falsa prescrição. Ou prescrição errada. Então, precisa ter muito cuidado com isso. E aí, quando você faz um mau diagnóstico, você acaba traumatizando a criança. Por quê? Porque a criança se sente inferior aos outros colegas, incapaz, vai logo dizer que não consegue fazer as coisas, vai logo dizer que é burro, ou seja, se auto-sabota, e muitas vezes os professores acabam contribuindo para isso. Então, precisa ter muito cuidado e precisa ter um olhar mais sensível a essa questão. Veja, o diagnóstico deve esclarecer os pais. Esclarecer quem? Os professores e o profissional que fará o acompanhamento, bem como o próprio disléxico. Então, o diagnóstico correto, ele vai trazer vários benefícios, N benefícios, para todos esses interagentes aqui, para todos esses envolvidos aqui. E o primeiro desses são os pais. Por quê? Porque são os pais que ficam a maior parte do tempo com seus filhos em casa. E são eles que vão poder dar um feedback de como essas crianças agem em casa. Como é que eles, qual é o comportamento deles em casa, como é que eles lidam com essa situação. Vai ajudar também a quem? A vocês, professores. Olha, meu filho foi diagnosticado com dislexia, ele não está usando nenhuma medicação, mas ele está com acompanhamento psicopedagógico, acompanhamento psicológico e também nutricional. Porque também a alimentação correta, adequada, vai ajudar. A alimentação escolar equilibrada, adequada, também vai ajudar. É uma briga muito grande que eu tinha com as nutricionistas da Bahia, quando eu ia fazer esses trabalhos nos municípios, que eu via que a merenda escolar era uma verdadeira bomba relógio para esses meninos. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Vai ajudar o profissional,
que fará o acompanhamento, né, vocês aí, os monitores, o professor regente, e também, consequentemente, vai ajudar a própria criança. Ninguém é disléxico porque quer, né, gente? O objetivo não deve ser simplesmente encontrar um rótulo. Por quê? Porque muitas vezes o professor, ele quer logo dar um rótulo para o aluno. Não, meu aluno tem TDAH. Não, meu aluno tem esquizofrenia. Não é possível, aquele menino tem um caninane. Aquele menino tem um encosto dentro dele. Não é por aí. Eu preciso observar realmente se de fato o aluno tem isso ou aquilo. Mas eu não posso ficar rotulando o aluno já especificamente com essas questões. Não é encontrar um rótulo, mas tentar estabelecer um quadro e encontrar caminhos eficientes para o programa de quê? De reeducação. Então, o disléxico, ele precisa, a todo instante, a cada dia, a todo momento, se reeducar, ser reeducado. Mas não é só ele. A família precisa ser reeducada, os professores precisam ser reeducados, os pais, a comunidade, a própria escola. Isso por quê? Porque os pais, muitas vezes, não aceitam o diagnóstico dos alunos, dos seus filhos, e a escola, por sua vez, também não aceita o diagnóstico dos alunos. E vai logo dizendo: eu não tenho condições de trabalhar com essa criança, porque eu não tenho estrutura para isso. Então, não pode ter um diagnóstico de quê? De exclusão. Não pode ter um diagnóstico de exclusão. E sim, uma avaliação que seja multidisciplinar. Então, é uma equipe enorme que vai trabalhar com isso aí, que mais à frente eu vou falar um pouco isso com vocês. Claro que quem é que está, assim, bem no meio desse processo? A figura do professor. É o professor que muitas vezes acaba recebendo a bomba, né? Vamos dizer assim. Acaba ficando com a parte, digamos assim, mais difícil, mais complicada. Mas se o professor ele tem sensibilidade, ele tem empatia, ele tem amor pelo outro, porque precisa ter amor pelo próximo, né? O professor consegue entender a limitação do seu aluno, aí a coisa começa a mudar de figura. Mas precisa ter essa tomada de consciência, né? Não achar ou acreditar que está tudo perdido. Então, o diagnóstico não pode ser um diagnóstico de exclusão. Tem que ser um diagnóstico de inclusão. Mulher, o aluno fulano de tal, realmente ele veio com um diagnóstico aqui que ele é disléxico. E agora? O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente precisa conscientizar, isso já é papel mais ainda do profissional da saúde, né? Olha, seu filho está com diagnóstico de dislexia. Mas a gente vai cuidar, vai tratar assim, 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 dessa forma. E o professor, por sua vez, ter esse feedback da família e também conversar com o aluno. Dizer para esse aluno que, apesar dele ter uma limitação, que todos nós temos, uns mais, outros menos, ele pode ter uma vida pedagógica saudável. Ele pode fazer uma faculdade, ele pode fazer uma pós, um mestrado, doutorado, isso não vai atrapalhar absolutamente nada. Mas o que é que precisa? Ser conscientizado e o que é que precisa? Ser estimulado. É exatamente aí onde entra a equipe multidisciplinar. Então, o médico avaliou, o psicólogo avaliou, o fonoaudiólogo avaliou, o psicopedagogo avaliou, e o professor que está ali na ponta da, do esquema, né, na ponta ali do iceberg, digamos assim, ele vai também ter o papel dele nessa contribuição. Mas precisa ser um diagnóstico de inclusão e não um diagnóstico de exclusão, que na maioria das vezes acaba excluindo do que incluindo, certo? Até porque dislexia não pega, tá, gente? Aí você entra agora em um papel muito importante, que é o papel da psicologia. E como é que a gente inicia? Com a anamnese.
Eu não sei se o CAN de vocês aí, o centro de atendimento, já tem uma psicóloga. Eu sei que já tem fonoaudióloga, né? Mas a figura de uma psicóloga, de um psicólogo, é fundamental. Só que tem um detalhe, prestem atenção. Não é qualquer psicólogo. Porque um psicólogo clínico, ele até tem habilidades, competências para observar, identificar certas coisas. Mas um psicólogo escolar, especialista em educação, né, escolar, em educação especial, é que é o mais adequado, o mais ideal para trabalhar, para fazer uma anamnese e trabalhar com essas crianças, não somente disléxicas, mas as crianças que têm alguma limitação, alguma dificuldade especial, tá? Então, inicia-se com a anamnese, depois da anamnese, faça uma avaliação. Veja que na primeira anamnese, na primeira consulta, não tem como a gente identificar 100% a dislexia do aluno e nem em que grau, em que nível está. Então, são as avaliações dentro do nível intelectual é que vai dar uma ideia do nível de dislexia que esse aluno está. Uma avaliação visor-motor, uma avaliação afetiva emocional. Existem diversos casos, inclusive aqui no Brasil, de crianças que desenvolveram não somente a dislexia, mas como outras anomalias, digamos assim, até mesmo o próprio autismo, através de um trauma afetivo emocional. Eu conheci a história de um jovem da cidade de Jequié, aí na Bahia, e aos 12 anos de idade, ele presenciou a morte do pai. O pai, ele viu o pai, o carro passar por cima do pai. Ele viu o atropelamento do pai. E aí, aquilo ali causou um trauma tão grande na mente dele, que esse menino, que tinha 12 anos de idade na época, que era super tranquilo, que falava, que interagia, ele travou. Foi feito diversos tratamentos com ele e ele acabou desenvolvendo graus de dislexia e outros problemas de saúde. Então, os traumas, o estresse pós-traumático, por exemplo, pode fazer com que o indivíduo venha a desenvolver algum tipo de anomalia, algum tipo de grau, principalmente de dificuldade de aprendizagem, tá? Por isso que a gente não pode simplesmente negar isso, certo? Taxar o aluno disso ou daquilo, porque os traumas existem e eles ficam por muito tempo. Eu não sei se alguém assistiu o Fantástico ontem, mas ontem passou uma matéria bem interessante falando sobre as pessoas que têm diversas personalidades. Alguém assistiu essa parte do Fantástico ontem? Que é o TDI, Transtornos do Desenvolvimento, né? Assisti. Isso, muito interessante. Quando a gente faz uma análise, quando a gente olha aquilo ali, a gente pensa até que é coisa do capeta, né? Que você está conversando com uma pessoa, de repente a pessoa muda a personalidade. Valeu. Agora, imagine você ser casado com uma criatura Mudança dessa. de personalidade, É da fala adulta para a fala infantil. É isso. incrível. Imagine, você está, de repente, lá, dando um tapa na macaca, pega lá no marido, na mulher, de repente, a mulher começa a falar igual criança, ou fala igual velho, ou tem fala de homem. E aí, querido, como é que você está? Sangue de Jesus tem poder. Incrível. Mas veja, não é uma coisa nova. É uma coisa que desde 1700 e parará já tinham essas identificações. Mas o pessoal naquela época pensava que era coisa diabólica, né? Que era coisa assim de outro mundo, tal. E não é. Isso muitas vezes pode ser relacionado a um trauma que ele teve lá atrás. Por isso que é muito complexo essa questão da saúde como um todo, né? Por isso que é muito complexo essa questão de você taxar simplesmente o aluno A e B com alguma coisa. Eu já tive, em 2011, eu atendi um paciente em Salvador com TDI. Eu fiquei num medo medonho, que eu não sabia em princípio o que era aquilo, porque a gente não estudava sobre aquilo ali. Eu achava que a pessoa estava doida.
cara estava falando comigo, de repente ele começou a falar igual criança, de repente começou a fazer uns trejeitos assim, e eu sei, esse cara vem pra cima dele, eu vou picar a miséria nele. Eu já com medo achando que ele estava com caninane. Por quê? Porque é muito confundido com a esquizofrenia. E nós temos alunos assim também, não é muito comum, é bem raro, mas nós temos alunos assim. E a gente precisa ter muito cuidado, ter muita sensibilidade, porque para você identificar isso, dá muito trabalho. Então, muitas vezes o meu aluno tem dislexia ou algum outro tipo de dificuldade ou distúrbio de aprendizagem e pode estar relacionado a essa questão afetiva emocional. Gente, a nossa mente é muito fraca. Ao passo que o nosso cérebro é muito bonito, maravilhoso, inclusive eu falei isso em uma palestra algumas semanas atrás, se a gente quisesse estudar só o cérebro, 2.000 anos de estudo ainda não seria suficiente, de tanta coisa que tem, de tanta complexidade que tem. Então, estudar a mente humana não é coisa muito fácil, porque a gente está bem aqui, né, agora, de boa tal, de repente, em outro momento, a gente pode não estar bem. Mas existe solução para isso? Existe. No dia 1º de outubro, volte 10, Michel, conselheiro tutelar. E viva a Sexta do Povo e as Casas Bahia. Bem-vindo, Michel. Estou fazendo seu merchan aqui, ó. Vamos lá. Fazendo propaganda para Michel, hein? Não é? Eu assisti o livro dele lá. Nossa, eu amo que ser conselheiro tutelar. Vamos lá, seja É bem-vindo. verdade. Uma outra coisa bacana, olha. Fonoaudiologia. Eu já sei que o CAN já tem uma fonoaudióloga, né? Olha quanta coisa que a fonoaudióloga vai precisar trabalhar. Sistema funcional da linguagem, as praxias, as órfãs, o esquema corporal, as funções básicas, percepção auditiva, percepção visual. Então, é importante esses alunos que estão sendo já assistidos pelo CAN fazer, se possível, audiometria. Eu acredito que a audiometria talvez deva fazer aí na região de vocês. Se Barra não fizer, eu acredito que Barreiras ou Xique-Xique. Acredito que faça, né? Não sei se vocês aí na região fazem. Não é um exame tão complexo, né? Mas não é todo canto que faz. Memória tátil, sinestésica, organização temporal, organização espacial, equilíbrio. Lembra que eu falei com vocês da questão da lateralidade, né? Da psicomotricidade. Então, gente, é uma equipe realmente multidisciplinar para poder, de fato, não somente identificar, e olha que eu estou falando só de um problema aqui, dislexia. Imagine se eu estivesse falando de outros problemas, né? Então, é uma equipe multidisciplinar que precisa trabalhar com essa criança. E tudo isso custa dinheiro, né? Tudo isso custa caro, não é barato. Mas vocês já estão em um bom caminho. Então, esses dois profissionais aqui são figuras importantíssimas nesse processo de desenvolvimento e de retrocesso do problema do aluno, tá? E agora entra uma outra figura fantástica, maravilhosa, em posse do laudo psicológico e do laudo fonoaudiológico, entra a figura do psicopedagogo, da psicopedagoga. Então, o que é que esse profissional vai trabalhar? Com a leitura, com a cópia, com o ditado, com o par educativo, com essa relação de aprendizagem, escola, família. Perceberam isso? Gente, é de suma importância que as famílias estejam trabalhando em conjunto e de acordo, né, ali em parceria com a escola. É de suma importância isso. Mas nós ainda temos, infelizmente, pessoas, professores que têm resistência de trabalhar com as famílias. Porque o que é que muitos professores falam? Eu vou lá, dou minha aula, minha função é essa, acabou, vou para minha casa, o aluno vai para casa dele. Não é assim, gente. Principalmente quem trabalha com alunos especiais. Vocês não têm noção o quanto vez ou outra, eu fico me lembrando da colega de vocês aí que não quis, né, trabalhar com a criança especial e que a criança até já foi embora aí do município. Isso vai trazer um problema para vocês que vocês não têm ideia lá na frente. Não tem ideia.
Então, são três figuras importantíssimas aqui, três profissionais de suma importância: o psicólogo, o fonoaudiólogo e o psicopedagogo. Porém, esses três profissionais, o que é que eles precisam a todo momento, a todo instante estar fazendo? Formação continuada. Por quê? A psicopedagogia de 10 anos atrás não é a mesma de hoje. A fonoaudiologia de 10 anos atrás não é a mesma de hoje. A psicologia de 10 anos atrás não é a mesma de hoje, tá? É importante fazer com a realidade do aluno, a sua vida contínua. Exatamente, isso mesmo, Paty. É de suma importância que o professor conheça isso. Isso não é se meter na vida do aluno, da família, mas é saber que tipo de produto, né, que tipo de clientela está na minha sala de aula. Porque isso evita muitos problemas e desconfortos até para mim, que sou o professor. Então é importante sim saber, né? De repente, olha, muitas vezes os pais nem sabem que os seus filhos na escola têm um comportamento e em casa tem outro. E é importante saber. Ainda que meu filho esteja numa creche, por exemplo, que hoje, infelizmente, muitos pais precisam trabalhar, acabam colocando seus filhos em creches ou em berçários, né? Que eu acho uma maldade, entre aspas, tão grande, né, mas às vezes é um mal necessário. Mas hoje a gente tem creches, né, e berçários que já conta com essa equipe multidisciplinar para começar já a trabalhar com a criança. Eu atendi uma criança de 1 ano e 4 meses que a gente já conseguiu identificar, por exemplo, que a criança estava começando a ter problemas de ordem psicomotoras. E aí eu já encaminhei, né, conversei com os pais, já encaminhei essa criança para a equipe multidisciplinar começar a trabalhar. Então, você já consegue identificar isso. Mas o professor só consegue ter realmente esse sucesso quando ele conhece o seu aluno no seu cotidiano. Quando ele tem essa troca de informação com a família, né? Então, se você deixa lá o seu filho na creche, na escolinha, tal, enfim, você tem que perguntar à professora, né? Professora, aí como foi que meu filho se comportou hoje e tal? A professora vai dizer, e você vai dizer também, olha, ele não passou muito bem à noite, ele teve um probleminha assim, mas ele está sendo medicado e tal. Então, essa troca, essa relação, gente, olha, que é uma relação de aprendizagem escola-família, é de suma importância. Não pode deixar de existir, tem que ter. E uma nomeação rápida também. Então, são essa uma das técnicas, não é, que a psicopedagogia trabalha. E quando você tem um psicopedagogo institucional, clínico e hospitalar, que é o meu caso, aí a coisa fica melhor de figura. Eu não atuo mais hoje como psicopedagogo por conta do tempo, né? Mas atuei muito, né? Inclusive estagiei, né, no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, no setor de psicopedagogia clínica hospitalar e também no setor de pedagogia hospitalar, lecionando para alunos que estavam ali internados, né, alunos pacientes. E é uma grandeza que vocês não têm noção. Aí existem algumas outras avaliações, olha. Se necessário, outros profissionais devem ser envolvidos no processo de avaliação. Dessa forma, o que é que a gente pode, quando outros profissionais entram nesse processo? Verificar outras possibilidades que excluem a dislexia, que possa ser que não seja, você tem ali a figura do psicólogo, do fonoaudiólogo, do psicopedagogo. Mas quando esses três profissionais, eles ainda ficam em dúvidas, outros profissionais podem entrar no processo. Melhor adequação ao encaminhamento, encaminhar para a pessoa correta, né? E outros profissionais que podem entrar e podem ser envolvidos no processo, que são esses aqui, ó. O oftalmologista, de repente a dificuldade do aluno é visual, o foniatra, que não é muito comum, que é aquele fonoaudiólogo especialista na área de geriatria, de foniatria, geneticista, para saber se de repente o aluno, a criança, não tem um problema de ordem genética, incompatibilidade sanguínea, isso acontece muito, tá? Por isso que eu sempre digo que quando a pessoa vai casar, né, eu já comentei isso com vocês, né, vai casar, precisa saber do seu parceiro, da sua parceira, que tipo sanguíneo é o dele, né, para ver se há realmente uma compatibilidade genética, porque muitas crianças hoje nascem com certas, entre aspas,
anomalias ou disfunções orgânicas e neurológicas por conta dessa incompatibilidade sanguínea, que é muito importante. Então, o geneticista é muito importante nesse processo. O pediatra pode fazer isso, né? O seu ginecologista que faz o seu acompanhamento, seu pré-natal, pode fazer isso. Eu, particularmente, fiz muito isso, né, com os meus pacientes, né, como eu desenvolvo alguns trabalhos na área religiosa, né, já dei cursos para noivo, para casais, enfim, hoje eu dou curso para ninguém. Quem quiser casar, que se vire. Eu sempre falava isso, né, vem cá, você sabe o tipo sanguíneo do seu namorado, da sua namorada? Ah, e precisa? Precisa. Claro que precisa. Porque a partir do momento que você tiver contato, relação com essa pessoa e de repente essa pessoa engravidar, 50% do gene do pai vai para a criança, 50% do gene da mãe vai para a criança. Aquela conexão ali, né? Aquele complemento ali. E muita coisa pode ser evitada. O neurologista, tá? Quando não se tem um neuropediatra, o neurologista já pode ajudar, mas por que a gente indica neuropediatra? Porque é um neurologista especialista na área de criança, né, pediatria. Psiquiatra, nos últimos casos, mas é importante. O homeopata também, tá? Vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, que eu sou besta. E o psicanalista, eu também. Inclusive, eu trabalhei na cidade de Correntina por 6 meses, né? Eu trabalhava na Copeduc, na Cooperativa Educacional, eu era coordenador do 6º ano até o ensino médio e lecionava a disciplina de Química e Biologia. E, paralelo a isso, eu trabalhei na APAE, de lá de Correntina, durante 6 meses. E durante 6 meses eu trabalhei como médico homeopata. Eu atendi todos os alunos, todos os usuários da APAE de Correntina. E o que foi que eu identifiquei com exames laboratoriais, de imagem e tudo mais? 50% dos relatórios estavam todos errados. Falso diagnóstico. E foi o que nós fizemos, né, com a diretora da APA e tudo mais, com o consentimento da secretária de Educação da época. Os alunos que estavam em uso, por exemplo, de medicamentos fortes, químicos, a gente fez uma mudança do medicamento químico para o homeopático. Gente, e a melhora foi de 80% a 90%. Eu tive o caso de uma aluna autista, de 12 anos, que ela tinha 6 convulsões no dia. Nós retiramos com o consentimento do neuropediatra, claro, né? Conversei com ele. Nós fomos desmamando, né? Tirando a medicação dessa paciente, dessa aluna. E usamos o homeopático. Fizemos a repertorização e usamos o homeopático, mudamos a alimentação. No espaço de 1 mês que ela começou a mudar a alimentação, fazer o tratamento dela, ela saiu de 6 convulsões dia para 2 convulsões dia. Com 1 mês e meio que ela estava em uso do medicamento homeopático, ela saiu de 6 convulsões dia para 1 convulsão dia. Em 2 meses, ela saiu de 6 convulsões dia para 1 convulsão por semana. Gente, isso é um ganho, assim, fora do comum. E a homeopatia é um produto barato, né? Tem uma alma viva querendo entrar aqui, Maria Amélia. É um medicamento, é uma terapêutica barata. Sabe o que foi que aconteceu com isso? O pai, dentista, a mãe advogada, a mãe não aceitava o diagnóstico da filha, mas o pai aceitava porque era da área de saúde, né? Eles eram até de Brasília, são de Brasília. E houve essa mudança, a criança mudou de uma forma fantástica, e até mês passado eu soube, eles estão em Minas Gerais, continua fazendo uso do homeopático. Então, pode-se fazer essa análise, né? Pode-se fazer esse diagnóstico, verificar realmente o que é que está acontecendo com essas crianças. Porque o que é que eu fico preocupado, gente? Inclusive, quando se fala do profissional psiquiatra, por exemplo. Qual é a minha preocupação? São os medicamentos fortes que, muitas vezes, essas crianças acabam usando. Sabe? São medicamentos muito fortes que muitas vezes, ao invés de ajudar a criança, acaba dopando a criança. E não é por aí. E muitas vezes a alimentação, a atividade física, a psicoterapia, tudo isso pode ajudar. Eu tenho até uma proposta para lançar para a nossa querida secretária de Educação, depois eu converso com ela em off, para poder ajudar vocês aí nesse aspecto. E tem a questão do profissional psicanalista também, que é muito importante, porque muitas vezes o que a criança precisa é
ser ouvida. E às vezes ela não é ouvida. Às vezes as famílias não são ouvidas também, né? Tem essa questão também. Não é porque a criança ela tem algum desconforto, não é porque a criança tem algum problema, né, de saúde, que ela não pode ser ouvida, né? Ela precisa ser ouvida sim. Empatia acima de tudo. Vamos então aqui falar um pouquinho sobre o tratamento das crianças disléxicas. Até aí, queridos, tudo bem? Tudo tranquilo? Alguém gostaria de tecer algum comentário, fazer alguma pergunta? Tudo tranquilo até aí? Falem agora, cale-se para sempre, ligeiro, porque eu ainda quero assistir A Infância de Romeu e Julieta, tá? E o último capítulo de Poliana Moça que eu não assisti. Tranquilo? Então vamos lá. Tratamento das crianças disléxicas. As diferenças, elas são individuais. Se eu tiver 10 crianças, 10 alunos disléxicos, com diagnóstico de dislexia, no meu município, não significa dizer que o tratamento desses 10 alunos tem que ser iguais. Não é. Todos eles têm o mesmo diagnóstico, dislexia, mas são pessoas diferentes. Vocês estão compreendendo isso? Balancei a cabeça para mim. Quem está com a câmera ligada, né? Porque eu só estou vendo aqui Rafaela, Michel, dia 1º de outubro, volte 10, tá? Edilene, agora Eloá, que abriu a câmera porque ela estava comendo, tá? Elani agora abriu a câmera porque ela estava tomando cafezinho também. Laiane, que estava se periquitando para ir para o shopping, né? Abriu a câmera agora. Bora lá. Vocês estão entendendo isso? Então, ainda que eu tenha 10 alunos disléxicos, o tratamento pode até, digamos assim, a logística de tratamento ser igual, mas a forma de tratá-lo tem que ser diferente, porque são universos diferentes, são pessoas diferentes. Você vai encontrar, por exemplo, um disléxico que é mais calmo, você vai encontrar um outro que é mais ali arredio, você vai encontrar um que é zen, um outro que é virado no cuscuz. Aí você pensa que além da dislexia tem algo mais, e muitas vezes sim. Muitas vezes o disléxico não é só disléxico, ele pode ter algum outro problema também. Isso precisa sempre você ter esse olhar, essa sacada, tá? Para não ter, não acabar, como a gente disse, rotulando, dando rótulos sem necessidade. O diagnóstico, ele é clínico, mas eu botei aqui, de exclusão. Aí vamos lá. Por que será que eu não coloquei isso? Diagnóstico é clínico e é de exclusão. Porque eu diagnostiquei o aluno como disléxico e qual é a minha pegada? Passar remédio para esse aluno. Que não é esse o correto. Eu tenho uma pediatra que trabalha comigo, é até pediatra da minha filha, a doutora Sabrina, a minha melhor pediatra que eu já vi na vida. Eu acho que eu conheço muitas, viu? É maravilhosa. Ela trabalha com medicina integrativa também. E sempre que ela identifica, ela diagnostica uma criança com dislexia, ela não passa absolutamente medicamento algum. O que é que ela faz? Ela encaminha para mim, para eu passar alguma coisa mais natural, né, na homeopatia, na fitoterapia, no ortomolecular, e ela faz um relatório e encaminha para a equipe de educação, para a psicopedagogia, começar a trabalhar com esse aluno. Não prescreve medicamento forte. Mas 95% dos neuropediatras, pediatras, psiquiatras, médicos como um todo, o diagnóstico clínico acaba sendo de exclusão e não de inclusão. Ou seja, eu acabo mascarando o problema, achando eu que passar uma ciclobenzaprina, uma sertralina, uma quetiapina, um depaquene, vai resolver o problema de dislexia do aluno. Ah, mas é porque ele é muito arredio, ele é muito agressivo. Sim. Será que não pode ser uma questão intestinal dessa criança? Não pode ser uma questão alimentar? Muito açúcar? Muita energia? Então, tem muitas coisas que precisam ser observadas, né? O tratamento, ele é clínico, mas também é educacional. Eu não poderia dizer simplesmente, tão somente ou unicamente, que o tratamento seria só educacional. Não.
Ele é clínico também. Mas esse clínico aqui, que eu particularmente me refiro, seria um tratamento clínico psicoterápico e não psicofarmacológico, que na maioria das vezes é psicofarmacológico e não psicoterápico. Bora dopar o menino. Burra, remédio doido, tarja preta, roxa, cor de burro quando foge, desse aluno. Não é por aí. Compreensão. Precisa ter primeiro uma compreensão e precisa se fazer um estudo científico. Não é simplesmente taxar e dizer assim, Luzia quer entrar na hora do amém. Não é simplesmente taxar e dizer o seguinte, o aluno é disléxico. Espera aí, foi feito o diagnóstico, foi feito trabalhos psicopedagógicos, existe relatório para isso. Às vezes o professor tem um aluno que é especial, não quer nem fazer o relatório pedagógico. E aí? Como é que a gente trata essa criança? Complicado, né? A intervenção deverá ser prematura com um tratamento adequado. E como é que a gente traz, pessoal? Como é que a gente dá um tratamento adequado a essas crianças? Conscientização. Uma das propostas que eu vou fazer para a nossa querida secretária é exatamente isso, é esse ciclo de palestra, de formação, é fazer uma palestra com os pais desses alunos que têm necessidades especiais, os que têm laudo e os que não têm. Os que não têm laudo ainda, a gente correr atrás para que, de fato, tenha o diagnóstico preciso, para a gente poder dar um tratamento adequado. Porque vocês têm muitos alunos aí que estão sem laudo ainda, né? Então, precisa ter um diagnóstico preciso dessas crianças para poder dar um tratamento adequado a elas. Mas, olha aquilo que eu falei anteriormente, olha, é fazer esse trabalho aí de formiguinha entre escola e família. É trazer a família para a escola, é mostrar. Eu sei que tem muitos pais que ficam tristes, às vezes até ficam com vergonha, né? Ah, porque o povo chega na rua e diz que meu filho é doido. Nada a ver com doido. Ninguém está falando loucura aqui. Seu filho tem uma deficiência, tem uma anomalia, tem uma disfunção, mas existe tratamento para isso. Principalmente em Mansidão, que é uma cidade de pequeno porte, né? E que a maioria das pessoas não tem esse acesso à informação, como muitas outras pessoas têm. Então, a intervenção tem que ser, ligeiro, rápido, tem que ser prematura. Vocês já estão aí com um bom caminho andado, que você já tem um centro aí de referência, né? É só fazer as adequações e melhorar. Vamos lá. As dificuldades das crianças disléxicas estão geralmente nas alterações do sistema funcional da linguagem. É a principal, digamos assim, porta de entrada, principal ponto de partida, não é? É a linguagem, a função da linguagem. Então, atraso na fala. É o primeiro caso. Gente, se você tem, por exemplo, uma criança, você conhece alguém, um vizinho, um parente, que o menino tem 3 anos de idade, e o menino não está ainda falando, tem alguma coisa errada com essa criança. Ok? Tem alguma coisa errada. Tem que identificar. A criança começa a balbuciar com 4 meses. Com 8 meses, fala muita coisa. Com 1 ano, já está pedindo dinheiro emprestado ao pai e à mãe. Para ir na rua, pegar a chave para sair. Então, se percebe que a criança está tendo um atraso na fala, tem que começar a observar, a identificar isso. Veja, crianças de 1 ano, elas já têm que falar, em média, de 5 a 35 palavras. Já observaram isso? Ah, meu filho tem 1 ano de idade. Procure observar quantas palavrinhas ele fala. Não é que ele tem que falar as palavras assim de forma correta, não. Exemplo, dificuldades. Claro que o menino vai falar dificuldade. Mas palavras simples, como água, mamãe, papai, dodói, comer, banho. É de 5 a 35 palavras. E se você tem uma criança de 1 ano que fica só no alguma coisa está errada. Contudo,
A criança, ela também só vai ter esse processo da linguagem funcional se os pais incentivarem, se os pais motivarem. Se não fizer isso, já foi. Mas o que é que os pais de hoje têm feito? Pega o celular, o menino está lá com o caninando, empesteando, coloca o celularzinho com a galinha pintadinha, o menino fica quieto. Semana passada eu estava almoçando aqui no restaurante próximo da clínica, e aí tinha uma, menino tinha 1 ano, mais ou menos, se tinha isso, né? Ele estava na cadeirinha, e aí o menino começou a ficar incomodado, começou a chorar, e o pai balançava de um lado, balançava do outro, parecendo champanhe, e nada do menino ficar quieto, e os olhinhos já estavam ficando assim, estruqueados. Aí a ideia fantástica que o pai teve, que a mãe estava almoçando, né? O pai pegou o celular, colocou assim na frente do menino, abriu lá a galinha pintadinha e deixou para a criança ficar quietinha. E o menino olhando assim só para aquele negócio lá, ficou calmo, quieto. Descobriu-se então como acalmar uma criança. Mas não teve aquele cuidado assim, aquele traquejo de conversar com a criança, de olhar no olho no olho. Ah, mas o menino tem 8 meses, 1 ano. E daí? Criança é muito inteligente. Então, o atraso na fala é o primeiro indicativo de que alguma coisa não está legal, não está certa e precisa ser identificada, tá? Organização temporal, ritmo lento. Se você tem um filho, você tem um aluno, né, que percebe que essa organização de tempo dele é um ritmo lento, precisa observar. É um indicativo também. Nossa, mas todo mundo já terminou a atividade e esse menino ainda está na primeira parte da atividade. Observe o que é que tem, está acontecendo. Converse com ele, veja se há alguma dificuldade pontual, se de repente a questão da audição, questão da visão, se de repente o aluno tem dificuldade de compreender, de entender a letra do professor, o que acontece. Ainda bem que eu não dava aula para criança de educação infantil, porque a minha letra é feia que é uma desgraça, né? Quando eu dava aula no ensino fundamental e no médio, eu jogava o data show lá. Tá, menino? Porque você não vai entender minha letra mesmo, letra de médico é terrível, né? Só para mim mesmo. A letra de médico, a maioria é feia, né? Se você encontrar um médico que tem uma letra bonita, essa coca pode ser tubaína, viu? Porque a maioria dos médicos tem a letra feia, até as moleques. Você pegar um médico com a letrinha assim, toda redondinha, sabe? Toda desenhadinha, esse menino de mãe tem alguma coisa errada. Tá? Então, você observa, se o aluno ele está com essa dificuldade de organizar o tempo dele, então perceba se não é algum problema de ordem mais voltada à dislexia, porque pode acontecer, ok? Deixa eu ler aqui umas mensagens que colocaram aqui. Paty colocou, é importante o professor conhecer a realidade do aluno e a sua vida cotidiana, exatamente. Aí Paty colocou, os relatórios de observação da aprendizagem são importantes para analisarmos se realmente o aluno tem problema de aprendizagem ou não. Às vezes a vida familiar do aluno influi bastante no desenvolvimento dele, exatamente, com certeza. Por isso que precisa ter essa troca, né, esse feedback entre escola e família e escola. Eleni colocou, em relação à família entender melhor e conhecer a necessidade de seu filho, já tem um CAN que já está iniciando esse processo, uma bela iniciativa, que bom. Quem não tem um CAN, tem um cão, né? Bora lá. Gilmara colocou, meu menino está com 15 anos, tem uma pequena dificuldade na letra C, ele teve atraso na fala, isso, mas quando foi identificado isso? Já agora, aos 15 anos, não foi identificado antes, então por isso que é importante a gente observar isso quanto antes, né? Como trabalhar a psicomotricidade na educação do aluno autista? Aí é pano para outra manga, Maria, tá? Aí já vai entrar a figura de um educador físico, ou até mesmo de um psicopedagogo ou um psicomotricista. Tá? Eu tenho uma amiga aí na Bahia, de Ilhéus, ela fez mestrado comigo, Simone. Ela hoje mora em Ilhéus, mas ela é da região ali do sul da Bahia. Ela é maravilhosa, não é porque é minha amiga pessoal, não. De vez em quando eu vou lá para Ilhéus fazer os trabalhos para ela, e ela tem um estúdio, né, de mente e movimento. Eu fui lá, fiz algumas aulas para ela e tudo mais.
E ela trabalha essa questão da psicomotricidade de uma forma, assim, fantástica. Tá? Ela também tem formação na área de educação física, além de ser pedagoga, uma das melhores que eu conheço. Jovem ainda, um pouco mais jovem que eu, mas muito, muito experiente. Então, aqui entra o psicomotricista, o educador físico, que entender dessa área, tá? Bom, no seu caso do seu menino, Gilmara, né, que já está com 15 anos, já é um rapazinho, né, daqui a pouco está namorando, amanhã casa, no outro dia já separa, é importante continuar tendo esse acompanhamento, já está, né, pois é, amanhã ele casa. Já é importante ele continuar tendo esse acompanhamento e, de preferência, com um fonoaudiólogo, tá? Fazer alguns exercícios fonais, alguns exercícios focais também, é de suma importância para esse processo, tá certo? Tiane, você levantou a mãozinha, quer falar? Assim, o senhor falando aí nesse instante sobre essa criança, assim, que o pai tem que prestar atenção, né? Sim. Desde o início. Meu filho, eu tive uma experiência em casa com o Estevão. Estevão entrou na escola já com 4 anos, ele só falava papai, mamãe. Eu já Ah, estava já perdendo a cabeça, já ia procurar ajuda, né? Aí as pessoas, não precisa não, que depois vai indo e vai... Mas graças a Deus, mas eu tive essa, assim, como diz o senhor, acendi as luzes e fiquei atenta, né? aham. Fiquei atenta, assim, e até hoje, assim, ele fala hoje ele fala tudo. Mas às vezes eu percebo algumas coisas assim, que ele fica muito desatento. Desatento. Pode Então, ser mas alguma coisa. o que é que a gente pode fazer, Tiane? Por que é que muitas vezes acontece isso com as nossas crianças? Porque nós temos um vocabulário pobre e uma linguagem pobre para os nossos filhos. Exemplo, Ana Júlia, né? Minha Juju, virada nos 70. Júlia, desde de pequenininha, desde criancinha, que a mãe já colocava lá aqueles livrinhos da Bíblia, né, com aquelas figurinhas, e ficava contando história para ela. Eu também fazia isso, até hoje ela já velha, com 13 anos, já vai fazer 14, ela chega a me falar, papai, me conte uma historinha. Aí eu vou dar um tapa no pé da orelha, no instante você dorme e resolve. Mas eu vou, deito lá na cama com ela e fico contando alguma coisa para ela. Então, muitas vezes os nossos filhos acabam tendo atraso na fala, porque a gente tem uma linguagem pobre. Tipo, fale papai, fale mamãe, fale vovó. Ô, miséria, tanta coisa melhor para falar, né? Aí só isso? Não, é você apontar, olhar assim e dizer, olha, isso aqui é um gatinho, gatinho, isso aqui é um au-au. Não é au-au, não, miséria. É cachorro. Au-au é o que o cachorro faz, é a comunicação dele. Então, por isso que ter uma linguagem pobre com o nosso filho, né, com a nossa filha, os nossos filhos, ele acaba tendo desenvolvimento devagar. Porque quando ele vai para a escola, ele vai ter um turbilhão de informações. Imagine, o menino vai para a escola com 4 anos. Em casa ele ouvia só papai e mamãe. O pai e a mãe não chegava para ele, colocava no colo e não conversava com ele na linguagem dele. Evidentemente, quando ele chega na escola, ele se assusta. Um monte de menino lá, estruquiado, empesteado, falando tudo. Eu atendi uma criança em Conceição da Feira, a primeira cidade que eu trabalhei quando era professor do estado lá. O menino parece que tinha um caninane. Tinha 4 anos de idade. Eu estava atendendo lá na igreja, e aí a mãe chegou preocupadíssima e falou o seguinte, doutor, meu filho tem 4 anos, e eu estou preocupada com ele. Foi que houve? Doutor, meu filho fala tudo. Meu filho lê tudo. Se o senhor der uma bula de um remédio para ele lê tudo explicadinho. Você está preocupada com o quê? Ah, eu fico com medo. O que vai ser desse menino quando ele tiver 10 anos? Um superdotado, ele já é. Traz esse menino para cá. Aí ela trouxe o menino, né? Aí eu peguei uma bula, receita, e dei para ele ler. Palavras assim esquisitas que até a gente, que é adulto, a gente viu daí falar, estafilococcus, falopose, aquela bagaceira toda. E o menino falando, e eu só olhando assim para ele admirado, 4 aninhos, né? Virado no cuscuz. Eu disse, você não é daqui não, meu filho. Aí virei para ela e falei, mãe, deixa eu te perguntar uma coisa, pergunte. Esse menino foi feito em pé ou deitado? Aí o pai riu que se acabou. Oxe, doutor, e tem interferência? Tem. Ou esse menino foi feito em pé ou de cabeça para baixo. Porque toda a inteligência foi para ele. Aí eu perguntei a ela, como é que você faz em casa? Ah, não, doutor. Desde quando ele estava na barriga, que eu lia para ele,
eu conversava com ele, o pai também, eles são evangélicos, né? A gente já tinha essa linguagem. Claro que o menino, consequentemente, ia ter uma linguagem, uma linguagem funcional exacerbada, porque já era incentivado, já era estimulado, né? Eu disse, olha, qual é a minha sugestão para você? Aí indiquei uma neuropediatra amiga minha de Feira de Santana. A senhora vai procurar essa médica aqui, essa doutora, ela vai fazer uns testes com seu menino de superdotação, porque com certeza seu menino vai entrar na classe dos superdotados. Porque o menino de 4 anos, ele lia coisas escabrosas, tinha um entendimento fora do comum, mas aí a gente vai entender, estimulado pelos pais. Então ele pegou ali uma genezinha de um, uma genezinha do outro e ficou dessa forma aí. Então, se eu estimulo o meu filho, automaticamente ele vai ter uma linguagem melhor. Se eu não estimulo, vai ter uma linguagem pobre. Observe, por exemplo, os nossos professores. A maioria deles. Uma linguagem pobre. Consequentemente, um planejamento pobre. Uma avaliação paupérrima. Como é que os alunos vão ficar? Pobres também. Então, a primeira dica que eu dou para, justamente quem tem crianças pequenas, filhos pequenos, é começar a desenvolver essa linguagem funcional na criança, falando com ela. Agora, falando na linguagem dela, no tempo e espaço dela. Vocês estão entendendo isso? É nessa pegada aí que a gente começa a trabalhar, ok? Linguagem pobre como A de abelha. É por aí mesmo, Paty. Dessa forma aí, né? A de abelha, B de bola, C de casa, vai para os infernos com essa miséria. É igual aquela história daquela cantiga de roda nas escolas, né? Lembra? O meu chapéu tem 3 pontas. Não fala assim, Tem não, 3 professor. pontas no meu chapéu. Isso é coisa de cão. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu. Sim, seria do capeta. Mas que miséria que era um chapéu com 3 pontas. É chifrudo. Ainda fazem essa cantiga de roda nas escolas, e se fizer, mandar matar essa professora, tá? Tem coisa melhor aí. Hoje, o que é que os meninos querem? Os meninos querem é o batidão, né? O baticum, né? O pum-bum-bum. Não é negócio de chapéuzinho com 3 pontas, não. Não. Tem uma linguagem melhor, né? Visualização. O que é, Luar? O que é que tu tá rindo, moleque? Tu é da época do chapéu de 3 pontas também, é? O chapéu de 3 pontas. Isso é milenar, mulher. É. No SESI, quando eu estudava no SESI, aí tinha essa bexiga dessa aula do meu chapéu tem 3 pontas, para nasceu. Não tem nada a ver com o chapéu tem 3 pontas? É, bote cimento e tapa os buracos lá das pontas lá. Então, passa a navalha. Visualização é uma coisa também que a gente precisa analisar, né? Em relação a fala, audibilização. A maioria das crianças que são disléxicas, dos alunos que são disléxicos, ele também tem uma dificuldade auditiva de compreender abertamente, perfeitamente, os sons das letras, os sons das palavras. Até porque na nossa língua portuguesa, no nosso idioma, que é um dos mais difíceis do mundo, é muito complicado isso, né? Por exemplo, dislexia. Esse X aqui tem som de quê? Quisia. Q-U-I-C-I-A. Ó, fonética, o som, né? De repente, palavras que é escrita com Z, com S, mas tem som de Z. Casa, por exemplo. Aqui, praga. Complicado, né? Você escreve lá casa, C-A-S-A, mas o som é diferente. Olha, casa, não seria um K? Teria que ser K, né? K-A-Z-A, casa. C-A-S-A, casa. Olha que maluquice. Coisa do inimigo das almas, só na língua portuguesa. Que é uma herança de quem? Uma herança lá dos nossos ladrões portugueses, né? Deixou isso para a gente aqui. E a gente agora teve que se virar. Memória fraca para dígitos e sentenças. O disléxico já tem essa dificuldade. Daqui a pouco uma área da divindade vai falar, eita, eu também tenho essa dificuldade, minha memória está fraca, será que eu sou disléxica? Quem souber, morre. Verdade. Olha. Será que eu sou, professor? Memória fraca, né? Pois então, será que
que nossa amiga da divindade é disléxica, mas existe memória fraca, né? Os disléxicos têm incapacidade de expressão, olha, atenção. Na pré-escola, a criança já apresenta dificuldade para encontrar palavras, que na nossa linguagem clínica é conhecida como disnomias, tá? Vocês podem até dar uma pesquisadinha sobre isso aqui também, que tem assuntos, tem artigos bem interessantes sobre isso. Então, se você tem um filho, né, que está nessa idade pré-escolar e já está apresentando essa dificuldade em encontrar palavras, além dele ser disléxico, ele pode ser portador de disnomia. Gente, a partir de 1 ano de idade, alunos de 1 ano de idade para cima, comecem já a observar. Tudo na nossa vida, na vida do ser humano, tem que ser através de estímulo. A gente precisa estimular e ser estimulado a todo tempo, a todo instante, em todos os sentidos. Se não tiver estímulo, se não tiver uma pessoa que realmente lhe conduza, lhe bote para cima, é complicado da gente progredir, tá certo? Tudo tem que ter estímulo. E se o meu aluno ele é disléxico, quem é que vai ter que estimular esse aluno? É o pai e a mãe? Não, gente, infelizmente não. Até porque a maioria dos pais não aceitam o diagnóstico do filho. Meu filho não é doido, não, meu filho é normal, todo mundo é doido. Esses dias eu atendi uma paciente aqui, ela trouxe o menino dela, e ela me contando um bocado de presepada que o menino faz, ela disse, você acha o quê? Seu filho é doido. Meu filho não é doido, não, é. Olha aqui. A senhora é doida, quem dirá ele? A senhora que é a mãe? Tem pra cá dizer que não é? Ah, todo mundo tem um pouquinho de loucura no juízo. E o que a senhora faz com o menino? Eu amarro ele. É normal? Não é. Não é normal. Então, observe isso, tá? As crianças aí, principalmente vocês aí na pré-escola. A galera aí da creche, tá? Os professores aí da creche, professora Assunção, a senhora que está aqui, veja lá com as meninas lá, com as suas professoras, colegas, já começar a observar isso nos meninos, né, nas crianças lá, se eles apresentam alguma dificuldade para encontrar palavras, tá? Já pode ser um sinal de disnomia também. Percepção fonêmica e de ordenação de sons pobres. Não consegue identificar sons de animais, por exemplo. Não consegue identificar o som de uma buzina, né? Então, já precisa estar atenta a isso, observar isso. Oi, professora Assunção, pode falar. Hoje mesmo, professor, nós estávamos falando sobre alguns meninos lá que têm os comportamentos um pouco estranhos. Não muito adequados. Não muito adequados, né? Pode dizer doido, entendi. Eu falando para elas para fazer um relatório para levar lá no centro para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Professor, mas eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor fez aquele esquema lá do trabalho do pedagogo, do psicopedagogo, do psicólogo, que o senhor enumerou assim, algumas coisas, o senhor colocou aquela entrevista grande lá, como é o nome? Anamnese, colocou no psicólogo. O psicopedagogo não pode fazer? Pode, mas o que é que acontece? A anamnese do psicopedagogo, principalmente se ele for clínico, né, o institucional nem tanto, apesar de que ele trabalha, mas a anamnese do psicopedagogo, ele precisa estar elencado ou de acordo com a primeira anamnese do psicólogo, principalmente se for psicólogo escolar. Peraí. A anamnese do psicopedagogo, ele precisa estar elencado ou de acordo com a anamnese do psicólogo. Qual é a minha indicação? Qual é a minha sugestão? É que quando o psicopedagogo for fazer a anamnese dele, que ele possa estar de posse, pelo menos, com a anamnese de um psicólogo.
Se esse aluno, essa criança, não tiver anamnese do psicólogo, aí o psicopedagogo pode sim fazer anamnese, existe lá os parâmetros tal, mas não é uma função específica do psicopedagogo a anamnese. O psicopedagogo ele precisa receber essa anamnese dos outros profissionais e já fazer a parte prática, tá? Trabalhar com intervenções psicopedagógicas, é pegar a parte prática. Então, se o meu aluno tem a anamnese do psicólogo, a anamnese do fonoaudiólogo e o relatório do médico, então o psicopedagogo já tem ali uma tríade, e ele agora, em cima dessas anamneses, ele faz o relatório, certo? Psicopedagógico, e entra agora com as intervenções psicopedagógicas. Eu, particularmente, não indico, não sugiro muito que se faça uma anamnese psicopedagógica sem antes termos a anamnese desses outros profissionais, ok? Inclusive, nas minhas turmas de pós-graduação em psicopedagogia, eu indico isso, e a própria Associação Brasileira de Psicopedagogia, ela também já está trabalhando com essa ideia, com essa normativa, de que o psicopedagogo não, entre aspas, perca o tempo fazendo anamnese, mas já receba essas anamneses prontas e já entre com a intervenção psicopedagógica, com a parte prática. Porque pode correr o risco, professora, de você não ter essas outras anamneses, fazer a sua, baseado em algumas estruturas, e vir a identificar ou rotular algumas patologias que talvez não seja correta. Ó, só para a senhora ter uma ideia, de cada 10 anamneses psicopedagógicas que eu já li, não foram poucas, já peguei, 8 estavam equivocadas, estavam erradas. 80% das anamneses... Na verdade, professor, nós não podemos dar diagnósticos, Não. né? E a Então, anamnese é um fator quem vai diagnóstico. dar o diagnóstico é o médico, é o psiquiatra ou Neuropediatra. psicólogo, sei lá, né? Mas nós vamos só falar um pouco do comportamento, dos avanços e das dificuldades da criança, né, não? Que isso é baseado no relatório, que isso é o relatório que o psicopedagogo faz. A anamnese, ela não é especificamente, digamos assim, um diagnóstico do psicólogo e do fonoaudiólogo, principalmente do psicólogo, não é um diagnóstico preciso, porque a precisão da anamnese psicológica sempre será baseada no relatório médico. E, consequentemente, o psicopedagogo, por sua vez, vai fazer o relatório psicopedagógico, como a senhora mesma citou, mostrando os avanços e os retrocessos nas terapêuticas que estão sendo aplicadas com esse aluno, com esse indivíduo. Por isso que eu coloquei ali como destaque a anamnese não única exclusivamente com o psicólogo, mas deixa essa bomba para ele resolver. E vá para o... Tá certo. Ok. Obrigada, professor. Nada, minha querida. Vamos lá. Continuando aqui. Memória fraca, tal, cronologia, já falei. Rima e aliteração também, né? Um pouco defasadas, ou seja, o aluno ele não consegue rimar as coisas, as palavras. Isso às vezes acontece até com a gente que é adulto, né? Quem dirá com os nossos alunos. Mas é uma outra dificuldade também que a gente pode encontrar entre esses alunos. Uma outra coisa também, cópia escrita, espontânea, ditado. Alunos disléxicos têm uma dificuldade tremenda de fazer cópia, tá? Fazer escrita, ditado, misericórdia. Dificuldade com outro idioma, não que o disléxico não possa vir a falar um outro idioma, mas acaba tendo essa dificuldade, muitas vezes pontual, tá? Então, precisa observar também, ou seja, são um conjunto de coisinhas, né? Um conjunto de regrinhas que muitas vezes acaba passando assim, como é que eu posso dizer, meio que batido, né? Acaba passando meio que batido, porque são muitas crianças para a gente poder analisar, né?
Principalmente professores que têm lá uma, duas crianças especiais na sua sala e ter que, de repente, observar isso, analisar isso é meio complicado. Mas a gente consegue. Devagarzinho nós chega lá. E aí, como trabalhar com o disléxico? É isso aqui, ó. Treino da linguagem, mais a fala, mais leitura do disléxico. Uma técnica que eu sempre usava era pedir, por exemplo, que o aluno disléxico ele lesse em voz alta e depois eu perguntava a ele se ele havia entendido o que ele tinha falado, o que ele tinha lido. E a maioria dos alunos não conseguia se compreender. Não conseguia compreender muitas vezes o outro também. Então, existem algumas técnicas aí que a gente pode estar trabalhando. E, consequentemente, utilizar esses métodos estimulantes aqui, ó, como a arte, a música, gente, maravilhosa trabalhar com a música, né? Musicoterapia, musicalização, utilizar o computador a favor da aprendizagem desses alunos com programas, existem diversos programas aí, inclusive até gratuitos, né? Alguns são pagos, os melhores são pagos, claro, né? Para trabalhar com esse aluno disléxico, entendeu? Com questão de fonema, enfim, trabalhar com os esportes. Esporte ajuda muito, gente, muito, muito mesmo, esse processo da fala, da escrita como um todo. Então, é tentar realmente trabalhar com os recursos que a gente tem, né? Com os recursos que a gente possui. Não é difícil, não. Dá um pouco de trabalho, né? Então, para os professores que lidam com disléxicos, tenho aqui algumas sugestões. Interesse-se pelo seu aluno disléxico. Ele se sente inseguro e preocupado com as suas reações. Não sei se vocês já analisaram isso. Quando o aluno está fazendo uma coisa errada e você fica fazendo lá caras e bocas, o menino fica logo assim preocupado. Misericórdia, será que eu fiz alguma coisa errada? Né? Então, tenha interesse por ele, tá? O interesse também é uma espécie de empatia, né? Que a gente precisa ter com o aluno. Dê-lhe atenção individualizada sempre que possível. Ele deverá saber que pode perguntar sobre o que não compreende. Atenção, vocês professores que têm os seus monitores. Não coloque a responsabilidade só em cima dos monitores, não. É equipe de apoio. A responsabilidade desses alunos são de vocês, professores regentes, ok? O monitor é apenas para apoiar. Então, sempre que possível, dê um pouco de atenção individualizada a esse aluno, porque ele vai perceber que você se importa com ele, tá? Estabeleça critérios concretos para os trabalhos. Assim, seu aluno os realizará com mais segurança. Avalie seus progressos em comparação com ele mesmo e ajude nas áreas em que ele precisa melhorar. Então, esse estabelecer critérios concretos é você determinar as coisas. Claro, sempre respeitando o tempo, espaço e a limitação desse aluno. Sempre respeitando o tempo. Tem que ser, não pode forçar, mas estabeleça critérios. O disléxico, ele não é incapaz. Esteja certo de que ele entenda as tarefas, divida as lições em partes e comprove seu entendimento passo a passo. Devido ao seu problema de memória de curto prazo, as informações novas devem ser repetidas mais de uma vez. Não tenha preguiça de repetir. Não use aquela expressão que muitos professores usavam na nossa época. Eu não sou gravador, se não entendeu, problema. Não é por aí. O aluno já tem essa dificuldade de memória curta. Então, repita sempre que necessário o que você falou e as ações que foram feitas, tá? Não é nenhum problema. Beleza? Vamos lá. Para os professores que lidam com disléxicos, ele requer mais prática que um estudante sem dislexia. Muitas vezes o disléxico, ele se chateia, se estressa,
Porque como ele já tem essa dificuldade na fala, na linguagem, o professor só quer empurrar também escrita. Não é por aí, gente. Pratique outras coisas. Pratique muito a oralidade com ele, a verbalidade. Às vezes surte até mais efeito a oralidade do que a escrita em si só. Claro, eles precisam praticar a escrita, mas a oralidade também é muito importante, porque ele, além de ter a dificuldade na escrita, tem a dificuldade na fala também, na dicção. Ele necessita de ajuda para relacionar conceitos novos com conceitos anteriores. Isso é uma certeza. Dê-lhe mais tempo para organizar seus pensamentos, terminar seu trabalho. Se não houver limite de tempo, estará menos nervoso e em melhores condições de realizá-los. Alguém pode ajudá-lo lendo ou explicando o material de estudo, e em especial as provas. Isso a gente faz até com os nossos alunos ditos normais, né? Gente, olha, antes de vocês fazerem a prova, eu vou ler a prova aqui. Quem não entendeu, eu vou ler novamente e tal. E para o aluno que é disléxico, leia mais vezes, se necessário. Muitos disléxicos compensam os primeiros anos com esforços de pais e professores pacientes em ler e passar-lhes as lições oralmente. Ah, não, mas eu já fiz a prova, já elaborei, agora vou ter que ler para o menino. Ele que leia. Não, gente, não é por aí, não. Está lidando com disléxicos, né? Alguns podem ler em voz alta e, assim, melhorarão compreender o significado do texto, né? Vou mudar a escrita lá. Evite a correção sistemática de todos os erros em sua escrita. Como, por exemplo, tem gente que passa um traço assim horroroso, né? De caneta vermelha, faz um círculo assim e tal. Não. Faz um pequenozinho apontamento ali, um pontinho ali destacando e vai dizendo, olha, você errou aqui, mas é dessa forma, tal, não fazendo coisas escabrosas demais. Se possível, faça exames orais, proporcionando que ele possa mostrar seu conhecimento sem esbarrar nas dificuldades de leitura, escrita e também de organização. São 3 dificuldades pontuais do disléxico: dificuldade de leitura, de escrita e na organização do tempo e espaço. Beleza? Então, preste bastante atenção nesse aspecto. Deve-se levar em conta que levará mais tempo e cansará mais para fazer suas tarefas de casa que os demais alunos da classe. Procure dar-lhe um trabalho mais curto, não aumente suas frustrações. Não é porque o menino precisa praticar que eu tenho que dar mais atividade para ele que os outros, tá? Então, precisa ter um pouco mais de cuidado com isso. É fundamental fazer observações positivas sobre o seu trabalho. Orientá-lo sobre o que está ao seu alcance poderá ajudá-lo. Elogiar e estimular sempre que possível. Gente, nós temos professores que têm uma dificuldade medonha de elogiar o aluno. Não vou elogiar não, senão vou dar ousadia, ele vai ficar ousado. Não, gente, elogio é coisa boa, lisonja que é uma desgraça. Mas elogio é importante, é fundamental. Então, elogie o seu aluno. Estimule ele sempre a avançar, a prosseguir, tá? É fundamental desenvolver sua autoestima. Deverá dar-lhe oportunidades para destacar-se em classe. Evite compará-lo a outros alunos em termos negativos. Então, são orientações que a gente precisa ter cuidado. Não fazer jamais chacotas sobre suas dificuldades. Não fazê-lo ler em voz alta, em público, contra a sua vontade. Atenção, tá? Pede para ele ler para você, não, lê para mim, lê para o tio aqui, vá, lê para mim. Não precisa ler para os outros, não. E uma boa medida é encontrar e estimular algo de que a criança goste e tenha êxito. O sentimento de êxito leva-o ao sucesso e o sentimento de fracasso, consequentemente, leva ao fracasso. Permita-lhe aprender das formas que lhe forem possíveis, usando instrumentos alternativos como dicionários, calculadoras, tabuadas, computador, porque a gente sabe que eles têm um tempo mais lento do que os outros. Ok? Beleza? Alguma pergunta? Estamos agora com o espaço aberto para vocês fazerem perguntas. Deixa eu ver aqui o chat.
Na questão de alunos do quarto ano que não conseguem ler e escrever, como pode ser as provas deles? Orais. Aí vai ter que ser feito prova oral. Mas tenta, sempre que possível, estimular a escrita, tá? Trabalha um pouco mais com a leitura e com a oralidade, mas sempre estimula a escrita. Estamos com muitos problemas com nossos alunos. Tudo para eles é vergonha. Já que as provas são feitas de igual para igual. Mas isso aí, às vezes, Gilmara, é uma questão também de empatia, uma questão também de autoestima. Muitas vezes o aluno tem desmotivação, às vezes dificuldade em casa, a gente não sabe, né? A gente não sabe o que é que as nossas crianças passam em casa, né? Quais são as dificuldades. Às vezes são alunos que não foi para a escola alimentado, tem problemas em casa, desemprego, o pai bate na mãe, a mãe bate no pai, que acontece também, tá? Não é só o pai que bate na mãe, não, viu? Acontece aí da mulher pegar e dar uns pau também. Então, depende muito, né? É um conjunto de fatores que precisam ser realmente aí investigados, precisa ser realmente analisado, certo? Mas tudo tem jeito na vida, gente, né? Tudo com boa vontade, a gente consegue avançar. É só ter boa vontade, ok? Alguém que gosta de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, Gilmar. Professor, ó, não começa com as gracinhas agora, não. Hoje eu Tá. tô de boa, viu? É sobre a questão das provas dos meninos, no caso, o aluno, que seria para eu estar trabalhando com ele, mas eu estou afastada do cargo, entende? E ele ele está vindo praticamente todos os dias atrás de mim. E agora está na semana de prova. E hoje ele me falou que não vai fazer as provas, só faz as provas comigo. Eu já passei essa história lá para a diretora da escola, que ele estava vindo, que ela precisava conversar com ele, que para ele não vir, né, para aqui, porque eu não estou trabalhando. Então eu fico pensando assim, acho que o fato de eu não estar na escola pode agravar também o problema dele. Sim, você está afastado da escola por quê? Está de licença maternidade, é? Não sei, eu também não sei não, por que não? Me deram férias e não me deixou voltar. Tá. Então, se você está afastada da escola, do cargo, você não pode aplicar a prova do aluno. Você está afastada, quem tem que aplicar é alguém de fato dentro da escola. Então, é conversar com a diretora, com a coordenadora e verificar o que pode ser feito. Porque, na verdade, acontece muito isso, né? Do aluno criar um vínculo, né? Com você, né? Você acabou sendo uma referência para esse aluno. Mas, como você está afastada, você não pode simplesmente ir na escola para poder fazer a prova dele, aplicar a prova dele. E aí, se ele se recusa, por exemplo, a fazer a prova, então é algo que a direção e a coordenação da escola e a professora regente precisa resolver. Né? Se você estivesse atuando, tudo bem, nada contra você fazer a prova dele. Se isso vai prejudicá-lo, sim, vai prejudicar. Mas é algo que está fora da sua esfera, né? Está fora das suas forças. É isso que eu Exato. falei aqui anteriormente. Vocês são apoio. A referência pedagógica desses alunos, dessas crianças, são os professores regentes. Então, não pode simplesmente jogar a peteca, a batata quente para vocês, e depois acontece isso de vocês se afastarem, e o aluno criar um vínculo, criar uma identidade, uma imagem de vocês, e agora acabar não querendo fazer a atividade porque não gosta da professora, da coordenadora ou da direção. Então, precisa ter muito cuidado, precisa ter muito equilíbrio e precisa saber muito bem quais são os papéis de cada um, né? Quais são as responsabilidades de cada um. Mas você não pode voltar ir para a escola para poder fazer a prova dele, não. É o caso da direção e coordenação conversar com ele ou conversar com os pais, né? Orientá-los nesse aspecto. Exatamente, porque no caso eu acho que está faltando um diálogo da parte da escola
com o garoto, né? Porque ele tem, e não sou eu que vou enfiar isso na cabeça do menino, é ele lá, ó, ela não está trabalhando e você tem que ficar aqui na escola, tem que fazer os trabalhos da escola, tem que fazer a prova. E Sim, mas a escola está sabendo disso, Maria? A professora do aluno, a coordenadora da escola está sabendo que o aluno lhe procurou, que o aluno só quer fazer a prova se for com você? Porque também tem isso, né? Comunicação. sim, eu enviei mensagem para a Ah, tá. diretora. Inclusive, o áudio que a diretora me enviou, eu até enviei para a secretária Aurélia. Entendeu? Porque Uhum. eu acho que ele, no caso, o menino, ele está sentindo falta mais assim de atenção, né? Sim, exato. É. Ele criou esse vínculo com você, né? Esse vínculo de afetividade. E que é muito importante dentro do processo pedagógico, principalmente para nossas crianças especiais, mas precisa ter esse controle, né? Precisa ter esse equilíbrio. Claro que não é a gente, enquanto profissional, que dosa isso, né? É o aluno em si. É, isso é super normal, né? Às vezes as pessoas acabam confundindo 6 por meia dúzia, né? Acabam confundindo as coisas. Super natural isso acontecer, como acontece comigo de vez em quando. É só para vocês terem uma ideia. Semana passada eu atendi uma paciente de Rondônia, que ela tem algumas dificuldades pontuais. E ela disse que estava pesquisando na internet, né, um médico homeopata, e viu minhas redes sociais, assistiu alguns vídeos meus, né, de algumas dicas de saúde e tal, e disse que foi, isso palavras dela, tá? Que foi amor à primeira vista, eu falei. Aí agendou uma consulta online comigo. Quando eu fui atendê-la, né, mandei o link e tal, fui atendê-la, perguntei o que eu poderia fazer por ela, fiz a ficha dela no sistema e tal. Ela disse, não, porque eu me apaixonei pelo senhor só por ver sua foto e ver os seus vídeos. Valeu, ainda bem que eu não botei nem o nudes, Olha o né, caos. senão tava lascado. Ela disse, mas o que é que eu posso fazer por você? Ela, não, doutor, eu não tenho nada não, eu só queria conversar com o senhor. Eu disse, meu anjo, quem queria não quer mais. Você está pagando R$ 350 só para poder conversar comigo? Por que você não procura um padre para se confessar? Graça, de graça, você pode oferecer até um cafezinho para ele com bolachinha, e você resolve seu problema, já que seu problema é falta de atenção, né, que não lhe dão, né? Que, na verdade, eu estou aqui para a área clínica. Agora, se você quiser fazer algumas sessões de psicanálise, a gente pode conversar, pode negociar, eu vou fazer uma anamnese e tal, mas assim, simplesmente para sentar, conversar comigo porque gostou, porque viu minha foto, porque viu meus vídeos, não porque a dona encrenca é ciumenta e aí enfraquece a amizade. Então, pode acontecer dos nossos alunos, né, acabar tendo uma imagem afetiva, ou até mais do que uma imagem afetiva nossa, e acabar confundindo as coisas. Isso acontece com os nossos alunos supostamente normais, quem dirá com os nossos alunos que têm certas limitações. Mas é muito importante a gente manter esse equilíbrio ético, né? Tu no teu cantinho e eu no meu. Então, se você já passou essa comunicação, essa situação para a escola, então deixa agora que a escola resolva isso, tá? Alguém levantou a mão aqui. Quem é que gostaria de falar? Teve alguém que levantou a mãozinha aqui. Professor, é isso que eu quero. Eu quero que a escola resolva, porque o menino, ele tem. O menino é doido. O menino é o quê? E como assim mesmo, é doidão, entendeu? E Mas aí você já está dando o diagnóstico de que o menino é doido. E você não é médica, você não pode dar esse diagnóstico, tá? Ainda que o menino tenha, que o aluno tenha um relatório de algum problema. professor, Ah, professor, oi. não, é só um jeito de expressar. Não é só uma fala figurada, tá ligado?
Não, mas você tem que ter cuidado com as suas expressões, com suas falas figuradas, porque aqui você está aqui entre nós, um ambiente fechado, tá? Beleza. Mas vai que de repente você suscita. Exatamente. É tanto que a diretora falou para mim, a diretora me falou, de um jeito muito assim que eu não gostei do jeito que ela falou do menino. Hum, Por Ela falou que eu dou ousadia pro menino. Eu não gostei disso, porque eu acho assim que dá atenção para uma pessoa que tem um problema de saúde, que ser é, atencioso com alguém que tem um problema de saúde, que tratar ele bem, que ser gentil com essa pessoa, não é ser dar um ousadia. dia. Aham, certo. Entendi. E no caso que eu reclamei, ela insinuou que se o menino está vindo atrás de mim é porque eu dei ousadia. Essa ousadia que ela fala é uma coisa que me soou assim muito grosseira, porque não é essa a minha intenção. Tá. Eu sou Mas atenciosa com o menino e com todas as pessoas que têm esses problemas. entendi. Certo. Mas aí é uma questão que já foge da minha esfera aqui dentro do âmbito pedagógico, né? Então, vocês aqui que sabem o texto e o contexto da coisa, a situação, mas é como eu disse anteriormente, né? O aluno, ele criou uma afetividade com você, né? Uma afinidade com você, e talvez na mente dele tenha uma afetividade, uma afinidade a mais. Você é uma mulher adulta, né? Então, você sabe muito bem onde você pisa. Então, como a gente lida com crianças que têm realmente essa dificuldade, então, compete realmente a escola orientar e, consequentemente, a família, certo? Mas, assim, eu volto a frisar, volto a repetir. A gente precisa ter muito cuidado com certas linguagens que a gente fala com os nossos alunos, ok? Para que isso não venha soar na mente de quem está ouvindo de forma pejorativa e equivocada, certo? Porque Isso é a Bíblia verdade, usa professor. expressão, a Bíblia usa expressão, Maria, que eu gosto muito, que ela diz assim, olha, nem os loucos errarão o caminho. Está lá na Bíblia, está escrito na Bíblia, certo? Nem os loucos errarão o Eles caminho. é que não é o mesmo. Isso. Então, você sai de cena, é a escola agora que tem que resolver essa situação, e não mais você. E se por acaso o aluno ficar indo atrás de você e a sua procura, aí compete a você agora, enquanto cidadã, tá? Ir até essa família, aos pais, e explicar a situação para os pais, porque é super normal, acontece. Eu trabalhei Já muitos anos fui. atrás aqui em Eu já Aracaju, Eu pronto, até já fui na casa dos pais, entendeu? Só entendi. que eles também é como se tivessem perdidos, não soubessem como lidar com a situação do filho. E porque na verdade, professor, eu fico assim muito triste, porque depois que eu comecei a acompanhar o garoto, ele Uhum, desenvolveu muitas áreas na escola, entendeu? Ele melhorou, ele teve um melhoramento. certo. Eu tô querendo, onde eu quero chegar é que com a minha falta, me parece que ele está regredindo. Mas aí é aquela questão, né? Aí Se você seria o caso voltar, também, né? Seria o entendi. caso de outra pessoa acompanhar ele como eu vim acompanhando. Pronto, mas É, aí você saiu de cena, deixa agora que a coordenadora, a professora, a coordenadora, a diretoria e a secretária de educação resolva essa situação, resolva essa questão, beleza? Alguém mais levantou a mãozinha? Quem gostaria de falar? Tiana, você levantou a mão para falar? só mais Acho uma que foi coisinha. Michel. Só Acho que mais foi uma Michel. coisinha. Maria, Só depois mais uma vocês resolvem coisinha. vocês dois aí, depois, só vocês dois. É Não, não, melhor. agora. Só mais uma coisinha, só mais uma coisinha. Como Oh, é que eu saio da cena se o menino está vindo atrás de mim? Ô, Maria, eu não sei, aí já é uma questão pessoal, meu anjo. Eu não posso, assim, aferir nenhuma posição, nenhuma postura, porque existem casos e casos. Isso é super normal, acontece. Eu vou só dar um exemplo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu trabalhava em uma pizzaria aqui em Aracaju, até hoje ela existe. Eu era coordenador de atendimento do call center. E tinha uma gerente de um banco, nem existe mais esse banco, o Itaú comprou, era o Unibanco.
que todos os dias, às 12h30, ligava para lá para pedir o almoço dela. Eu tinha vários clientes assim. E aí eu atendia, tal, aquela coisa toda. Alguns meses depois, ela foi lá na pizzaria para me conhecer. Eu gostaria de conhecer o rapaz simpático que me atende ao telefone. Beleza. Aí, um outro momento, tinha uma outra cliente, jornalista, que ligava à noite e sempre era eu que atendia. Um determinado dia, eu não atendi, quem atendeu foi a dona. Ela disse, eu gostaria que você passasse, por favor, para o Márcio Ender, que eu quero falar com ele. A dona foi, prontamente, eu estava em outra ligação, ela disse, Wender, você pode atender? Eu disse, posso. Aí eu, boa noite, que posso ajudar? Ela, que bom ouvir sua voz. Eu, a senhora gostaria de fazer um pedido? Bem sério. Aí ela, gostaria sim de fazer um pedido. E ficou me enrolando, ó. 20, 25, 30 minutos, na época eram 101 sabores de pizza. E eu falando para ela, senhora, a senhora geralmente pega, solicita esse sabor aqui. E fui falando para ela tal, não, mas eu não quero não, eu quero esse tal. Aí eu já estava começando a ficar agoniado, eu já estava agoniado. Na época eu era até noivo, né? E aí a dona da pizzaria observou que eu não estava me sentindo muito bem, disse, a senhora pode atender, porque eu vou atender outro cliente aqui. Aí ela pegou novamente e disse, não, eu não quero que você me atenda não, quero que quem me atenda é o Wendel. Eu disse com a dona, disse, dona fulana, eu posso ser comprido e fino como eu sou, porque eu não sou curto e grosso? Pode, porque essa mulher ela não está querendo pedir pizza. Ela simplesmente se apaixonou pela minha voz. Eu cheguei e falei, senhora, a senhora vai fazer o seu pedido? Porque se ela não fizer seu pedido, ou eu vou transferir a senhora para outra colega, ou eu vou atender outro cliente. Ah, mas é porque eu me apaixonei por sua voz, não sei o quê. Eu disse, puta que pariu, pensando comigo, né? Doido, só pode. Aí, foi o que aconteceu. Ela disse, eu vou fazer o pedido sim, mas eu quero que o senhor venha entregar a pizza. Pronto, agora eu virei entregador de pizza. Me arrombei em banda. Tá bom. Aí eu fiz um combinado lá com o meu amigo o motoboy, né, da pizzaria, e falei, Marcelo, você vai lá entregar e você vai se passar por mim. Você, galego dos olhos azul, então ela vai pensar o seguinte, poxa, esse cara tem uma voz bonita, deve ser bonitão, né? E lá vai Marcelo. Marcelo era viúvo. Quando Marcelo chegou lá, a criatura estava com uma camisola toda transparente. Ela tinha boa intenção? Não, não tinha. Quando ela olhou para Marcelo, ela disse, você não é o Márcio Wendel, não. E ele todo nervoso lá, tal. Aí ele, não, eu sou... Ele pediu para eu vir entregar porque ele não pode sair, porque ele é coordenador tal, não sei o quê. Sabe o que foi que aconteceu? Aí eu trabalhava no final de semana. A gente trabalhava no sábado e até às 4 da manhã. Nesse belo dia, eu estava na porta da pizzaria, esperando o carro vir pegar a gente para levar para casa, e essa criatura ficou tão doida que ela parou o carro dela uma esquina antes da pizzaria e ficou dando sinal com o farol. Porque queria me conhecer, porque tinha que ser eu. Aí o dono da pizzaria, ele é delegado na época, né? O que foi que ele fez? Ele teve que entrar com uma ação, fazer um boletim de ocorrência, porque ela estava me importunando. Ela não queria mais ligar para fazer pedido de nada, ela queria ouvir a minha voz, queria ter algum coito comigo. E eu não estava ali para ter coito com ninguém, eu estava ali como profissional. Então, se ele está lhe procurando, então é você que tem que resolver isso, sei lá, ir na delegacia, no conselho tutelar, no raio que o parta. Mas eu não tenho como lhe dar, assim, uma ideia do que você tem que fazer. Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas que têm necessidades especiais. Supostamente, essa menina que ficou me perseguindo era aparentemente uma pessoa normal, jovem, na época tinha 26 anos, jornalista linda, segundo o rapaz. Eu não quis nem saber quem era a miséria. Mas essas coisas acontecem em qualquer lugar. Acontece do aluno se apaixonar pelo professor, a professora se apaixonar pelo aluno, principalmente nossas crianças especiais. Mas se você está fora do processo escolar, deixe que a escola resolve. Se você está se sentindo, digamos assim, entre aspas, perseguida, né? Se a família não está resolvendo isso, o que é que você tem que fazer? Fechar sua porta.
né? Realmente, ele é só um menino, né, tal, mas menino com a cabeça que a gente não sabe o que se passa na cabeça dele. Eu estou lendo o meu 77º livro sobre autismo, né, é um livro do Canadá, de um escritor canadense, e ele fala sobre a mente da criança autista, né? E ele fala lá como a criança autista, muitas vezes, ela vê a pessoa que ela acaba tendo afinidade. Mesmo que ela seja criança, tenha 10, 12 anos, mas ela pode se apaixonar, ela pode ter amor, ela pode ter ódio, enfim, como acontece com pessoas de síndrome de Down e tudo mais. Então, é uma coisa muito complexa, não tem como a gente resolver. Aqui, dentro dessa formação, o que eu posso dizer para você você já está fora do processo, você não está mais na escola. Então, é a escola que tem que resolver isso, tá? Michelzão, meu filho, dia 1º de outubro, volte 10. Michel, Sandy, conselheiro tutelar. Fala, meu querido, o que é que você queria falar? Liga o Aldo. Michel foi comer o cuscuz ou já foi para a votação? Eu acho que ele levou foi embora. Tá tudo escuro, tá um tremidum. Fala, Michel. Boa noite a todos aí, boa noite, professor. Fala, eu não entendi por que minha câmera tá assim escura. A Energisa cortou a energia, vai não? Não. Até porque não ia ter internet se tivesse cortado. Então é coisa do inimigo das almas, rapaz. Bora botar seu nome no caderninho da oração. É verdade. Mas diga lá, você quer fazer alguma pergunta? Não, na verdade não era nem a pergunta. Até já fugiu um pouquinho aí do tema lá que a gente tava ouvindo. Eu ia contar uma situação, né? Sim. O caso, eu na sala de aula, com um menino, ainda até uns 2, 3 meses, e aí ele diagnosticado com hiperatividade, né? Certo. E aí ele chegava na sala todos os dias e eu percebia que a professora, quando via ele apontar na sala ali na porta, a professora já mudava o semblante. Acho que ela pensava assim, valeu, hoje. Sei. E aí, a rotina era chegar todos os alunos ali, e aí começavam a cantar, né? E logo em seguida fazia a oração, e ela entregava uma folhinha, que era a folhinha de presença, que tinha ali todos os dias do mês, né, do dia 1º até o dia 31, né, a depender do mês, claro, dia 30 ou 31, e 28 no caso, se fosse fevereiro. E aí ela entregava para todos os alunos. E este aluno que eu acompanhava, ele, quando a professora pegava essa folha, que começava a entregar para os coleguinhas dele, ele já começava a ficar mais agitado. Eu não vou assinar isso, não. Eu não vou assinar isso, não. Eu não quero isso aí, não. E aí eu pegava a folha da mão da professora, não deixava nem ela colocar na carteira dele. Eu ia lá, pegava a folhinha dele e ia conversando com ele devagarzinho. Ó, Joaquim, é assim, ó. Aqui, tá vendo? E ele, não, professor, eu não vou assinar, não. Olha lá, meus coleguinhas, já fez lá a metade e eu ainda não fiz nenhum. Porque tinha os números, e aqueles números era que deixava ele irritado. Aí o que foi que eu fiz? Pedi uma folha sem os números, lá com as linhas, né? E aí, pronto. Aí, sem os números, pronto. Quando ele pegou a folha, ele já ia começar a jogar a folha no chão. Quando ele viu sem os números, ele disse, agora eu vou fazer essa aqui. A cisma dele foi com os números, né? Pois é, ou seja, é o pulo do gato, né? É adaptar a situação, né? Então, se não ainda bem que ele falou, né? Porque tem uns que não falam, né? Tem uns que não fala. E ele falou, graças a Deus. Você já teve esse traquejo, né? De essa sacada de ir até ele, de estimular, de conversar, e ele se abriu para você e disse, não, é porque eu não gosto dessa bexiga desse número, não. Pronto, então tirou o número e resolveu o problema. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Adaptar, conversar, estimular, incentivar, mas não simplesmente dizer, tá bom, meu filho, não quer fazer nada, não. Não. Ter um gato mesmo, ter essa sacada, ou seja, mas isso a gente só tem quando a gente tem empatia, quando a gente tem sensibilidade,
quando a gente tem, de fato, amor e sente importância pelo próximo, né? Mas se não for isso, é mais complicado. É por isso que verdade. será o futuro conselheiro tutelar de Mansidão. Amém, Não é? igreja? É. Pois é, professor. E eu não sou ainda conselheiro, não, mas eu já trabalhei aí algumas vezes, né? Que eu já fiquei de suplente, e de vez em quando eu já trabalhei, eu posso até dar um conselho para nossa amiga Maria, da Divindade, que no caso, Olha o caminho ganhar o voto. não é se o jovem lá, né? Se é uma criança ou é adolescente, primeiro você tem que fazer o quê? Tem que esgotar todos os recursos que antecedem, né? Você chegar a chamar o conselho tutelar. Então, primeiro você entra em contato com a escola. Se a escola não Mas, resolver, em contato com a Eu não faria família. isso, hein, colega? Aí Eu não faria você isso. Eu entra em não contato levaria com o isso a conselho, sério, não. tá? É isso aí. ou, É nessa. ou o que se pode fazer? É quando eu sou doido, né? Quando ele chegar, pegar um tijolo, vem pra cá, miséria, vem, ele corre no instante. O que é Vai o pra senhor, lá. professor? O senhor na instante falou que não pode chamar o menino de doido e já quer que eu aja como uma doida. Eu chamei de miséria. Vem, miséria, que eu pico na sua testa. Pronto, no instante ele corre, acabou. Resolvi o problema. Gente, tem que ter traquejo, tem Fica que dando ter ideia, jeito. viu? Tem que ter jeito para lidar com as coisas, porque realmente não é fácil, não, é complicado. Lidar com gente, né, com pessoas, não é fácil. Mas a gente também precisa entender que é aquela questão, né, da carência mesmo. Todos nós, Na independente verdade, professor, não, eu todos estou nós. preocupada mesmo, professor, eu estou preocupada mesmo, é com a criança, não estou preocupada. Uai, despreocupou. Ok. Alguém mais tem algo a fazer, a comentar? Quer fazer alguma pergunta? Tudo tranquilo por aqui? Deixa eu ver se tem algo mais no chat. Ah, tem aqui. Vamos entrar em uma semana de prova. Na hora de entregar as provas, não pode ser entregue a mesma prova para eles. Tem isso, né? Estamos falando com alunos de distúrbio de aprendizagem. Estou certo ou errada? Sim. Se o problema for geral, algo errado está acontecendo no processo de aprendizagem na sala de aula. Exatamente, professora Patrícia. Chegou no ó do borogodó, como diz aqui na minha terra. É isso mesmo. Alguma coisa está saindo do contexto aí. E aí precisa ser analisado, avaliado, observado o todo, né? Não só a parte. É isso mesmo. Tem que ter esse cuidado, tem que ter essa observação, ok? Bom, alguém mais gostaria de comentar? Tudo bem? Tudo tranquilo até aí? Bom, então, vamos lá. Gente, nosso próximo encontro será... Deixa eu ver aqui. Dia 28, dia 4 de setembro será o nosso próximo encontro. Estarei vindo com um novo tema, né, um próximo tema. Eu vou fazer essa edição aqui, terminar essa edição, mandar esse material para vocês e já vou começar a enviar para vocês algumas atividades para vocês fazerem primeiro e depois vocês aplicarem com os alunos de vocês, tá ok? Vocês estão, em princípio, em greve, é isso? Me conte aí o reg, como é que está aí de vocês. Vocês estão sem aula, estão de aula, como é que tá? Cristiane, Gilmara, me ajude aí. Como é que está a situação? Aula. Vocês estão em aula? Perfeito, pronto. Então, eu vou estar mandando material para vocês, enviando material para vocês responderem. É um questionário, tá? E depois outros materiais para vocês começarem a aplicar com os alunos de vocês. Nesse material que eu vou enviar, que é um material de análise diagnóstica, vocês irão colocar aí para mim qual é, não precisa colocar o nome do aluno, mas que tipo de aluno e de problema vocês estão tendo na sala de aula, certo? 3 dias com aula, 2 sem. Maravilha. Aí vocês vão receber 3 dias e 2 dias vocês não vão receber, né? Muito bem, tranquilo. Tá ok? Aí eu vou estar enviando para vocês isso, para vocês começarem já a fazer esse trabalho aí de intervenção com essas crianças, tá bom?
No mais, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela presença. E, se Deus permitir, dia 4 de setembro, a gente se vê novamente, tá bom? Qualquer coisa, eu estou lá no privado, tá certo? Grande abraço, saúde. Deus abençoe a todos. E a partir de amanhã eu libero o material para vocês. Valeu. Alô, boa noite, pessoal. Boa noite.